Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num texto lá do século XVII que fala de uma das buscas mais difíceis da vida, né? O tal do contentamento verdadeiro. Jeremiah Burroughs, na obra dele A Rara Joia do Contentamento Cristão, basicamente nos dá um mapa para encontrar paz interior no meio do caos que é a vida. Vamos começar a explorar esse caminho juntos? E tudo começa bem aqui com essa declaração que soa quase sobre-humana do apóstolo Paulo. O interessante é que ele não diz que nasceu contente, ele diz que aprendeu a ser. Isso já coloca um padrão lá no alto, né? Sugere que contentamento não é um dom, e sim uma habilidade que se aprende. E essa é a grande questão, não é mesmo? Como é que alguém consegue ficar contente quando perde o emprego, ou enfrenta uma doença, ou simplesmente com as frustrações do dia a dia? É exatamente esse o mistério que o Burroughs se propõe a desvendar. Ok, primeiro de tudo, a gente precisa de uma definição clara. O que exatamente Burroughs quer dizer com contentamento? Porque, olha, não é simplesmente se conformar com tudo ou andar com um sorriso no rosto. É algo muito, mas muito mais profundo. Agora, olha só que interessante essa definição. A ênfase toda está na palavra interno. Burroughs argumenta que o contentamento de verdade, aquele que vale, não depende do que acontece do lado de fora. Não depende das circunstâncias. É uma tranquilidade que vem, sabe, de dentro da alma. É uma paz que existe apesar da situação e não por causa dela. E essa diferença é tudo. E aqui fica bem claro um ponto crucial. Estar contente não significa ser uma pedra, ser insensível. Não tem nada de errado em sentir a dor de uma perda ou em buscar uma solução para um problema. O contentamento se opõe à murmuração, sabe, aquela ansiedade que consome a gente, e aquelas tentativas desesperadas de resolver tudo na nossa própria força, ignorando a soberania de Deus. Então, Burroughs apresenta o contentamento não como uma coisa que simplesmente acontece com a gente, mas como uma arte, quase um mistério. É uma habilidade, e bem complexa, que precisa ser aprendida, praticada e, por fim, dominada. E esse é o ponto principal. Para dominar essa arte, a gente precisa entender os segredos dela. E olha, eles são bem contraintuitivos. Desafiam totalmente o jeito que o mundo nos ensina a buscar felicidade. Agora sim, vamos para o coração da nossa análise. Estamos prestes a desvendar os principais mistérios que, segundo Burroughs, são a chave para essa paz interior tão rara de se encontrar. Esse primeiro segredo já vai direta contra a nossa cultura de consumo. O que a gente ouve por aí? Que para ser feliz, a gente precisa de mais dinheiro, mais sucesso, mais coisas. Burroughs simplesmente vira essa lógica de cabeça para baixo. Vejam só que diferença radical. O caminho do mundo é tentar esticar as circunstâncias para que elas alcancem o nível dos nossos desejos. Já o caminho do crente, que aprende essa arte, é o oposto. É encolher os desejos para que eles caibam nas circunstâncias que se tem. No fundo, é sobre querer o que se tem, em vez de só ter o que se quer. Burroughs até comenta que os filósofos antigos já entendiam esse princípio. A verdadeira riqueza não está em ter um monte de coisa, mas em desejar pouco. Porque, pensem bem, quando os desejos são poucos, a satisfação fica bem mais fácil de alcançar. Parece um quebra-cabeça, né? Como é que alguém pode ser as duas coisas ao mesmo tempo? Mas esse paradoxo, na verdade, revela a dupla natureza da satisfação espiritual. A explicação é a seguinte: para a jornada aqui nesta vida, o crente se contenta com um mínimo. Um pão, um copo d'água. Tá ótimo, é suficiente. Mas quando se trata da porção final, daquilo que vai preencher a alma, aí nada menos que o próprio Deus pode satisfazer. O mundo inteiro não seria suficiente para preencher um coração que foi feito para a eternidade. Aqui, a lógica é invertida de novo. Se a gente está sobrecarregado com alguma dificuldade, a solução não é buscar uma distração, mas sim adicionar um peso ainda maior, o peso da nossa própria imperfeição moral. Quando a gente confronta o nosso pecado, a aflição que vem de fora perde muito do seu poder de esmagar. Esse é um dos pontos mais fortes, na minha opinião. Em vez de só ficar orando para que a dificuldade vá embora, a arte do contentamento envolve transformar essa mesma dificuldade em algo bom, em algo benéfico. Vamos pegar a pobreza, por exemplo. Para o mundo, é simplesmente uma coisa ruim. Mas, pela graça, ela pode ser transformada. A pessoa pode aprender a ser humilde, a depender mais dos outros, a encontrar riquezas espirituais que talvez nunca encontraria na abundância. A aflição, de repente, se torna um ativo. Certo. Todos esses mistérios e segredos, no fim, estão firmados numa única verdade fundamental.
Afinal, de onde vem essa força toda para diminuir desejos e transformar sofrimento? Burroughs usa uma analogia que é brilhante. Pensa assim: dinheiro, saúde, relacionamentos, nada disso é a fonte da felicidade. Eles são apenas os canos que entregam essa felicidade. E aqui está a chave de tudo. Se o dinheiro acaba ou a saúde falha, um cano se quebrou, a pessoa que não é contente entra em pânico, porque acha que a água acabou. Já a pessoa contente sabe que pode ir direto na fonte, que é Deus, e beber de lá. Essa é a declaração final de dependência. Quando a própria fonte é a sua porção, a quebra de qualquer cano se torna suportável. A suficiência não está nas coisas, mas no Criador de todas as coisas. Em última análise, tudo volta para o lado de dentro. O contentamento é ter o reino de Deus, sua paz, sua provisão, sua presença dentro da gente. E isso torna a pessoa independente das idas e vindas, das tempestades do mundo aqui fora. E a gente termina com essa pergunta que, na verdade, resume o mistério todo. É a ideia de não ter nada do que o mundo valoriza, mas, ao mesmo tempo, possuir o bem mais valioso de todos. A única fonte de paz verdadeira e duradoura. Uma ideia para a gente levar e refletir.